Meu telefone zumbiu 30 segundos depois que enviei o texto. E quando vi o nome na tela, Enzo Montinari, não Helena, meu estômago caiu mais forte do que tinha quando o punho de Graham conectou com minhas costelas. 3 palavras apareceram. Onde você está? Não uma pergunta, uma ordem. E de alguma forma isso me aterrorizou mais do que o homem de quem eu tinha acabado de fugir. Eu encarei a tela, sangue do meu lábio partido borrando o vidro. O beco atrás do prédio de Graham estava escuro, vazio, exceto por lixeiras transbordando e o uivo distante de sirenes que não tinham nada a ver comigo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telefone. Eu pretendia enviar uma mensagem de texto para Helena, minha melhor amiga, a pessoa que me disse há 3 meses para deixar Graham antes que piorasse. Em vez disso, enviei uma mensagem para meu chefe. Não apenas meu chefe, Enzo Montinari, o homem que possuía o Montinari Group, o homem cujo império tocava tudo, desde imóveis de luxo à segurança privada e contratos que deixavam os oficiais da cidade nervosos. O homem que se sentou em frente a mim em salas de reunião por 6 meses, observando-me lidar com crise após crise, com olhos escuros e pacientes que faziam meu pulso gaguejar mesmo quando eu não queria. O telefone zumbiu novamente. Isabela, localização. Agora ele sabia meu nome. Claro que ele sabia meu nome. Eu tinha sido a estrategista sênior de RP limpando a imagem de sua empresa por meio ano, garantindo que sua fachada corporativa, perfeitamente legítima, permanecesse impecável enquanto os sussurros de seu negócio real permanecessem enterrados. Mas ele nunca tinha usado assim, como se eu já fosse dele para comandar. Minhas costelas gritavam quando tentei respirar. Eu pressionei minhas costas contra a parede de tijolos, sentindo gosto de cobre. Graham estaria me procurando. Ele já tinha enviado 2 mensagens de texto. A fase da bomba de amor entrando em ação bem no horário. Amor, sinto muito. Eu não quis dizer isso. Você sabe que te amo. Por favor, volte. Eu sabia o que viria a seguir. Eu tinha visto o padrão vezes suficientes nos 3 anos que desperdicei com ele. Pedidos de desculpa, depois presentes. Depois a lenta reconstrução do controle até a próxima explosão. Exceto que desta vez eu fugi. Desta vez eu tinha sido estúpida o suficiente para pedir ajuda à pessoa errada. O telefone tocou. Quase o joguei. Alô? Minha voz falhou. Diga-me onde você está. A voz de Enzo era seda sobre aço, calma e absoluta. Agora. Isso foi um erro. Eu pretendia enviar uma mensagem de texto para outra pessoa. Você me enviou uma mensagem de texto. Uma pausa. Você disse que ele vai te matar. Onde você está, Isabela? O jeito que ele disse meu nome me fez arrepiar. Não como um chefe. Como se ele estivesse esperando uma desculpa para dizê-lo em particular. Estou bem. Eu apenas minto para mim novamente e rastrearei seu telefone eu mesmo. Você tem 10 segundos. Eu acreditei nele. O beco atrás da 412. Mercy, eu sussurrei. Mas você não precisa. A linha ficou muda. 7 minutos depois, um SUV preto virou no beco. Faróis cortando a escuridão como holofotes de busca. Eu deveria ter fugido. Todo instinto me gritava para desaparecer antes que Enzo Montinari me visse assim. Sangrando, quebrada, estúpida o suficiente para enviar-lhe uma mensagem de pânico destinada a outra pessoa. Mas minhas pernas não se moviam. Choque, talvez. Ou a fria verdade de que eu não tinha para onde ir. O SUV parou a 3 pés de onde eu estava. A porta de trás se abriu. Enzo saiu. Eu o tinha visto em salas de reunião, em seu escritório de canto, em eventos da empresa onde ele se movia pela multidão como um predador por grama alta, todos se afastando sem perceber o porquê. Mas eu nunca o tinha visto assim, sem paletó, camisa branca arregaçada até os cotovelos, olhos escuros fixos em mim com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Ele cruzou o espaço entre nós em 4 passos. Deixe-me ver. Eu recuei quando ele estendeu a mão para meu rosto.
e algo cintilou em sua expressão. Não raiva, mas algo mais frio. Cálculo. Estou bem, consegui dizer. Você está sangrando. Seus dedos pegaram meu queixo, inclinando meu rosto em direção à luz interior do SUV. Gentil? Demasiado gentil para um homem cujo nome deixava as pessoas nervosas. Quem fez isso? Meu namorado. A palavra tinha gosto de cinzas. Ex-namorado. Tô deixando. Nome. Não importa. Nome. Isabela. Deus, o jeito que ele disse meu nome, como se estivesse testando como soava em sua boca. Graham Hale. A expressão de Enzo não mudou, mas sua mão caiu do meu rosto. Ele pegou seu telefone, digitou algo, depois olhou para mim. Entre no carro. Eu não preciso. Você me enviou uma mensagem de texto pedindo ajuda. Sua voz ainda estava calma, ainda controlada, mas havia algo por baixo dela agora. Algo possessivo. Então estou ajudando. Entre no carro ou eu te colocarei nele eu mesmo. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ligado para Helena, ido a um hotel, registrado uma queixa policial como uma pessoa sã. Em vez disso, entrei no carro. Enzo deslizou para o meu lado. O motorista partiu antes que eu pudesse mudar de ideia. Para onde estamos indo? Eu perguntei. Para um lugar seguro. Ele estava me olhando como se eu fosse um problema que ele já estava resolvendo, catalogando ferimentos e riscos. Então, você vai me contar tudo. Isso não é problema seu. Você fez disso meu problema no momento em que enviou aquela mensagem de texto. Ele se recostou e pela primeira vez notei a arma coldreada em seu lado. Agora é meu para consertar. A casa segura era uma cobertura em Tribeca. Claro que era. Janelas do chão ao teto, com vista para o Hudson. Móveis que pareciam pertencer a uma revista de design. Segurança tão apertada que eu tinha contado 3 câmeras e 2 guardas antes mesmo de chegarmos ao elevador. Enzo me guiou pela sala de estar até um banheiro que era maior do que meu apartamento inteiro. Limpe-se, ele disse. Há um kit de primeiros socorros debaixo da pia. Estarei lá fora. Ele saiu antes que eu pudesse discutir. Tranquei a porta e me encarei no espelho. Lábio partido, hematoma florescendo na minha maçã do rosto esquerda, impressões digitais na minha garganta, de onde Graham havia me agarrado antes que eu o chutasse forte o suficiente para correr. Eu parecia exatamente o que era. Uma mulher que havia ficado tempo demais com o homem errado. A vergonha me atingiu mais forte do que o punho de Graham. Limpei o sangue, apliquei antisséptico que ardeu como um inferno e tentei me apresentar. Impossível. Eu parecia uma vítima. Eu odiava isso. Quando finalmente saí, Enzo estava de pé perto das janelas com o telefone no ouvido. Não me importa que horas sejam. Quero tudo o que você puder encontrar sobre Graham Hale até amanhã de manhã. Emprego, finanças, associados conhecidos, multas de estacionamento, tudo. Ele pausou. E Marco, se ele tentar contatá-la, quero saber imediatamente. Ele encerrou a chamada e se virou para me encarar. Sente-se. Não foi um pedido. Sentei-me no sofá de couro e Enzo pegou a cadeira à minha frente. Perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos de ouro em seus olhos escuros. Longe o suficiente para que eu não me sentisse presa. Ainda. Conte-me o que aconteceu, ele disse. Por quê? Para você fazer o quê? Mandá-lo matar. Um fantasma de sorriso. Eu não mato pessoas, Isabela. Ruim para os negócios. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Mas eu protejo o que é meu. Eu não sou sua. Você trabalha para mim. Isso faz de você minha para proteger. Ele disse como se fosse um fato simples. Agora me diga o que aconteceu ou eu preencherei os espaços em branco eu mesmo. Eu queria recusar, mas algo em sua voz me fez acreditar que ele realmente montaria a história, e sua versão poderia ser pior que a verdade. Então, contei a ele 3 anos com Graham.
A lenta invasão de controle disfarçada de cuidado. A briga desta noite por um jantar de trabalho, ele decidiu que eu não tinha permissão para comparecer. A primeira vez que ele me atingiu forte o suficiente para sangrar. Enzo ouviu sem interromper. Sua expressão permaneceu neutra, mas observei suas mãos. O jeito que seus dedos se apertaram no braço da cadeira. A tensão em sua mandíbula. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Você não vai voltar para ele. Ele finalmente disse. Eu sei. E você não vai para o seu apartamento. Ele tem uma chave. Eu assenti. Então você ficará aqui esta noite. Amanhã moveremos você para um lugar mais permanente. Não posso. Você pode. Ele se levantou e de repente o espaço entre nós pareceu pequeno demais. Graham Hale é um consultor da Sterling and Cross. Ele tem conexões no conselho em 3 grandes organizações sem fins lucrativos. Ele construiu uma reputação como filantropo e um bom sujeito. Seus olhos se fixaram nos meus. O que significa que quando você registrar uma queixa policial, ele terá advogados e testemunhas de caráter e proteção institucional suficiente para transformar sua vida em um inferno, a menos que você tenha provas. Meu estômago afundou. Eu não tenho. Então nós as conseguimos. Enzo pegou seu telefone novamente, digitou algo, depois me mostrou a tela. Um site de serviços jurídicos. Esta é Vivian Cross, a melhor advogada de defesa da cidade. Ela trabalha para mim. Ela a ajudará a construir um caso, evidências, documentação, tudo o que você precisa para enterrá-lo legalmente. Por que? A pergunta saiu mais áspera do que eu queria. Por que você faria isso? Você mal me conhece. Eu sei que você lida com crises de RP de milhões de dólares sem piscar. Eu sei que você é a única pessoa em minha empresa que fala comigo como se eu fosse humana em vez de um mito. Eu sei que você é inteligente o suficiente para negociar comigo em vez de apenas obedecer. Ele se aproximou, e eu sei que no momento em que recebi sua mensagem de texto, eu quis encontrar Graham Hale e quebrar cada osso em seu corpo até que ele não pudesse segurar uma caneta, muito menos dar um soco. A honestidade em sua voz me roubou o fôlego. Mas não é isso que você precisa, ele continuou. Você precisa que ele seja destruído da maneira certa, legalmente, publicamente, para que ele não possa machucar você ou qualquer outra pessoa. Ele pausou. Posso te dar isso, mas vem com termos. Lá estava. A armadilha que eu senti se fechando ao meu redor desde que entrei em seu carro. Que termos? Você fica sob minha proteção até que isso termine. Você segue o protocolo de segurança. Você não corre riscos desnecessários. Seu olhar encontrou o meu. E você continua trabalhando para mim. O Grupo Montinari tem uma crise se formando. Membros do conselho fazendo perguntas, a mídia farejando. Preciso de alguém em quem possa confiar para manter a narrativa limpa. Você quer dizer que precisa que eu continue fazendo meu trabalho enquanto você me usa como alavanca contra Graham? Quero dizer, preciso de você viva e empregada. Sua voz diminuiu e... Estou lhe oferecendo recursos pelos quais a maioria das pessoas mataria. Equipe jurídica, segurança, um lugar seguro para morar, um plano para derrubá-lo. Ele inclinou a cabeça. Qual é a sua alternativa, Isabela? Correr para a casa de uma amiga, esperar que Graham não a encontre, registrar uma queixa policial e vê-lo sair livre enquanto sua carreira implode. Eu odiava que ele estivesse certo. Se eu concordar, eu disse lentamente, preciso de garantias. Algo como aprovação cintilou em seus olhos. Nomeie-as. Sem portas trancadas. Posso sair de qualquer cômodo, qualquer prédio, quando quiser. Concordo, mas se houver uma ameaça crível, designarei uma equipe de segurança para você. Tudo bem, segundo eu mantenho meu telefone. Você não o confisca, rastreia ou monitora minhas chamadas.
Rastrei sua localização por segurança. Não negociável, mas não monitorarei suas comunicações a menos que você esteja em perigo imediato. Eu deveria ter protestado. Não o fiz. Terceiro, minha mãe fica fora disso. Ela tem uma condição de saúde crônica e não precisa do estresse. O que quer que aconteça com Graham, você mantém o nome dela fora disso. Feito. Quarto, se eu disser para parar, você para. Isso é proteção, não posse. Eu não sou sua propriedade. A expressão de Enzo mudou. Não raiva. Algo mais sombrio. Você nunca será minha propriedade, Isabela. Ele disse isso calmamente, mas as palavras pareceram uma marca. Mas não se engane, enquanto você estiver sob minha proteção, eu decido quais riscos são aceitáveis. Você não entra em perigo apenas para provar um ponto. Então temos um problema porque não vou me esconder enquanto Graham destrói minha carreira. Você não vai se esconder. Você vai lutar de forma inteligente. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter seu olhar. Estou lhe oferecendo uma aliança, não uma jaula. Você usa suas habilidades, eu uso as minhas. Juntos, nós o enterramos tão fundo que ele nunca mais rasteja para fora. Uma aliança, não um resgate, não caridade. Uma parceria com o próprio diabo. Mais uma coisa, eu disse. Quando isso acabar, quando Graham for resolvido e sua crise de RP for gerenciada, eu saio limpa, sem dívidas, sem amarras. Enzo sorriu então. Lento e perigoso e inteiramente muito conhecedor. Quando isso acabar, Isabela, você terá uma escolha, ficar ou ir, mas não acho que você vai querer ir. Bastardo arrogante. Ele provavelmente estava certo. Temos um acordo? Ele perguntou. Eu deveria ter dito não. Deveria ter arriscado por conta própria. Em vez disso, estendi minha mão. Acordo. Seus dedos fecharam-se nos meus, quentes e firmes, e senti a armadilha se encaixar. Não a armadilha de Graham desta vez. A de Enzo. E me ajude. Eu tinha entrado nela de olhos abertos. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e tive 3 segundos de paz antes de me lembrar onde estava. A casa segura de Enzo. Tribeca. O sangue de Graham ainda seco sob minhas unhas. Sentei-me muito rápido e minhas costelas gritaram em protesto. O quarto de hóspedes era de luxo minimalista, lençóis brancos, arte abstrata, uma vista do Hudson que se estendia de Battery Park até a ponte George Washington. Minhas roupas da noite anterior estavam dobradas em uma cadeira. Alguém havia deixado toalhas limpas no banheiro. Meu telefone mostrava 6h47 da manhã. 12 chamadas perdidas de Graham. Eu as apaguei sem ouvir. Uma mensagem de texto da minha mãe. Bom dia, querida. Não se esqueça que minha consulta de cardiologia é quinta-feira às 2. A culpa se retorceu em meu peito. Quinta-feira era daqui a 3 dias. Eu tinha que estar lá. Eu havia prometido. Uma batida na porta me fez pular. Isabela, a voz de Enzo. Precisamos sair em 30 minutos. Sair para onde? Seu apartamento. Vamos pegar suas coisas antes que Graham decida se servir delas. 28 minutos depois, eu saí banhada e vestida com as roupas de ontem. Enzo estava na cozinha, mangas ainda arregaçadas da noite anterior, telefone pressionado no ouvido. Não me importa se ele é um filantropo, ele estava dizendo. Eu quero as finanças dele, suas listas de doadores e uma lista de todas as mulheres que ele namorou nos últimos 5 anos. Ele pausou. Porque homens como ele não se tornam violentos de repente. Há um padrão. Encontre-o. Ele encerrou a chamada e olhou para mim. Café, por favor. Ele serviu de uma cafeteira francesa, entregou-me uma caneca e me observou dar o primeiro gole antes de falar. Marco está nos levando. Ele é o chefe de segurança. Você o verá frequentemente. Com que frequência é frequentemente? Até que Graham esteja na prisão ou em um buraco no chão.
Ele disse isso tão casualmente que quase perdi o tom subjacente. Estou inclinando-me para a prisão. Menos papelada. Apesar de tudo, minha boca tremeu. Que pragmático. Sou um empresário, Isabela. Lido com resultados. Ele colocou a caneca na mesa. Falando nisso, precisamos discutir seu papel no Grupo Montinari. Meu papel como estrategista sênior de RP. Nada mudou. Tudo mudou. Seus olhos seguraram os meus. A partir desta manhã, você tem acesso a arquivos confidenciais. Você participará de reuniões executivas. Você me reportará diretamente sobre a situação do Conselho. Que situação do Conselho? 3 membros têm perguntas sobre nossos contratos de segurança privada. Eles acham que estamos muito próximos de certos sindicatos, certos políticos. Ele inclinou a cabeça. Eles não estão errados, mas também não podem provar nada. E eu gostaria de manter assim. Este era o teste, a verdadeira razão pela qual ele havia me ajudado. Você quer que eu gerencie a narrativa? Eu disse lentamente. Mantenha-os fazendo as perguntas erradas enquanto você limpa o que quer que eles realmente estejam preocupados. Eu quero que você faça o que faz de melhor. Veja 3 jogadas à frente e certifique-se de que a história que eles contam a si mesmos é aquela em que queremos que acreditem. Ele se aproximou. Você consegue fazer isso? Eu deveria ter me sentido insultada. Deveria ter recusado ajudá-lo a enterrar qualquer negócio de área cinzenta que ele estivesse executando. Em vez disso, senti a mesma emoção que sentia quando uma crise atingia, e todos os outros entravam em pânico enquanto eu via o padrão. Sim, eu disse, mas preciso de total transparência. Não consigo girar uma história se não sei o que estou girando. Você saberá tudo o que precisa saber. Isso não é o mesmo que tudo. Não, ele concordou. Não é, mas é o que você vai ter. Justo. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que Enzo Montinari me entregaria todos os seus segredos. Então temos um entendimento, eu disse. Algo cintilou em sua expressão. Aprovação, talvez, ou fome. Sim, temos. Ele verificou o relógio. Marco está esperando. Marco Rizzo era construído como uma parede e tinha a personalidade de uma. Ele assentiu uma vez quando Enzo nos apresentou, abriu a porta do SUV e disse exatamente 3 palavras durante os primeiros 10 minutos da viagem. Bruto como claro. Então seu telefone zumbiu. Ele olhou para a tela e sua expressão endureceu. Temos um problema. Enzo inclinou-se para a frente. Que tipo de problema? O carro de Hale está estacionado 2 quadras ao norte do prédio dela. Ele está lá desde as 5 da manhã. Os olhos de Marco encontraram os meus no retrovisor. Ele não está apenas observando, ele está caçando. O café que bebi virou ácido no meu estômago. Ele sabe que eu não fui para casa ontem à noite, eu disse calmamente. Ele sabe que você fugiu. Marco fez uma curva mais acentuada do que o necessário. E agora ele está tentando descobrir para onde você foi. A voz de Enzo ficou fria. Quão perto ele está do prédio? Perto o suficiente para ver todos que entram, longe o suficiente para alegar que está apenas tomando café. Os nós dos dedos de Marco estavam brancos no volante. Ele é inteligente mantendo-se dentro dos limites legais. Não por muito tempo, disse Enzo. Mova-o. Já feito. Meus homens estão lá agora. O telefone de Marco zumbiu novamente. Ele o verificou. Hale está se mudando para uma cafeteria na Lexington. Estamos rastreando. Eu encarei Enzo. Você o está rastreando. Estou protegendo você. Ele disse que isso requer saber onde a ameaça está o tempo todo. Ele não é uma ameaça. Ele é apenas um homem que pôs as mãos em você e agora está vigiando seu prédio ao amanhecer. O olhar de Enzo fixou-se no meu. Isso o torna uma ameaça. Marco o trata de acordo. Eu queria argumentar, mas Graham sentado do lado de fora do meu prédio por 3 horas não era amor. Era vigilância, era controle. E isso me aterrorizava. Paramos no meu prédio, um apartamento em Hell's Kitchen,
que eu tinha esticado meu orçamento para pagar. Marco fez uma varredura enquanto Enzo e eu esperávamos no saguão. Livre. A voz de Marco estalou no telefone de Enzo, mas a fechadura da porta da frente foi adulterada. Recentemente, a mandíbula de Enzo apertou. Estamos subindo. Meu apartamento ficava no terceiro andar. Eu morava aqui há 2 anos. O tinha feito meu com móveis de segunda mão e pôsteres vintage emoldurados e plantas que eu de alguma forma mantinha vivas apesar de semanas de trabalho de 60 horas. A porta estava trancada. Nada parecia perturbado. Mas quando entrei, soube imediatamente que Graham estivera ali. O quê? Enzo perguntou, observando meu rosto. Ele moveu coisas. Apontei para a estante. Meus livros estão em ordem alfabética. Eles não estavam ontem. Fui para a cozinha. As canecas de café estão viradas para o lado errado. Ele está enviando uma mensagem, disse Marco da porta. Ele pode entrar. Ele pode tocar em suas coisas. Ele ainda tem uma chave, eu sussurrei. Enzo pegou seu telefone. Arrume um chaveiro aqui em 30 minutos. Quero novas fechaduras, ferrolhos e uma câmera de segurança na porta. Ele olhou para mim. Empacote o que você precisa para 2 semanas. Você não vai voltar aqui até que ele esteja resolvido. Não posso simplesmente abandonar meu apartamento. Você não está abandonando-o. Você está sendo inteligente. Sua voz suavizou um pouco. Arrume as malas, Isabela. Não temos tempo para discutir. Eu arrumei as malas num borrão. Roupas, artigos de higiene, meu laptop, a foto emoldurada da minha mãe. O tempo todo minhas mãos tremiam. Graham havia estado no meu espaço, tocado minhas coisas, deixado sua marca. Isabela, eu me virei. Enzo estava parado na porta do meu quarto, e pela primeira vez desde que o conheci, sua expressão não estava controlada. Estava furiosa. O quê? Ele entrou, pegou algo da minha mesinha de cabeceira, meu diário. Tinha estado na minha gaveta. Agora estava à vista, aberto em uma página de 2 meses atrás, onde eu havia escrito sobre o ciúme de Graham, sua necessidade de saber onde eu estava a cada segundo. O jeito que ele havia começado a verificar meu telefone. Ele leu isso, eu disse calmamente. Ele queria que você soubesse que ele leu isso. Enzo fechou o diário, entregou-o para mim. Ele está escalando. Isso não é apenas sobre ter você de volta. É sobre provar que ele ainda te controla. Ele não controla. Então prove isso. Seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Venha trabalhar hoje. Mostre a ele que você não está se escondendo. Mostre a ele que você não tem medo. Eu tenho medo. Eu sei. Ele se aproximou e de repente o espaço entre nós pareceu carregado. Mas você também está zangada. E a raiva é útil. Então use-a. Ele estava certo. Sob o medo havia uma raiva tão profunda que me assustava. Se eu for trabalhar, eu disse lentamente. Graham saberá. Ele aparecerá. Deixe-o. A voz de Enzo baixou. Marco estará lá. Eu também. E se Graham Hale quiser fazer uma cena na frente de seus colegas, nós garantiremos que seja a última cena que ele faça em um ambiente profissional. Foi imprudente. Foi exatamente o que Graham esperaria que eu não fizesse, o que o tornava perfeito. Ok, eu disse. Vamos trabalhar. Enzo sorriu, lento e perigoso e inteiramente muito satisfeito. Essa é minha garota. As palavras me atingiram como um toque físico. Não possessivo, orgulhoso. A sede do grupo Montinari ocupava 3 andares de uma torre de vidro em Midtown. Eu havia passado por essas portas todos os dias durante 6 meses. Lidei com crises com calma, profissionalismo. Construí uma reputação como a mulher que nunca entrava em pânico. Entrar hoje com Marco 3 passos atrás de mim e o "essa é minha garota" de Enzo ainda ecoando em minha cabeça. Sentia-me diferente. Eu me sentia diferente. Minha assistente Maia deu um duplo olhar quando me viu. Isabela,
Pensei que você estava tirando um dia de folga. Seus olhos pousaram no hematoma que tentei cobrir com maquiagem. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Estou bem. A sala de conferências está preparada para a reunião de preparação do conselho? Sim, mas... Bom, estarei lá em 10 minutos. Cheguei ao meu escritório, fechei a porta e me permiti respirar por exatos 30 segundos. Então meu telefone zumbiu. Graham, sei que você está no trabalho. Precisamos conversar. Graham, sinto muito pela noite passada. Eu estava fora de mim. Por favor, amor, me dê apenas 5 minutos. Graham, não me ignore. Estou tentando pedir desculpas. Eu encarei a tela. 3 mensagens de texto em 90 segundos. Meu dedo pairou sobre o contato dele. Então bloqueei seu número. O alívio durou exatos 10 segundos. Meu telefone de mesa tocou. Linha interna. Meu sangue gelou. Ele não poderia ter, mas quando atendi, a voz de Graham preencheu meu ouvido. Tensa. Controlada. Você me bloqueou. Não uma pergunta, uma acusação. Não é assim que resolvemos problemas. Como você conseguiu este número? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Liguei para a linha principal, pedi sua extensão, uma pausa que pareceu uma ameaça. Sei que você está chateada, mas podemos consertar isso. Sempre consertamos isso. Ele estava certo. Sempre tínhamos consertado. Eu sempre cedia, sempre perdoava, sempre acreditava que o próximo pedido de desculpa seria real. Não desta vez. Não há nada para consertar, eu disse. Terminamos. Você não quer dizer isso. Eu quero, Isabela. Sua voz mudou, mais dura, a máscara escorregando. Não me faça fazer algo de que ambos nos arrependeremos. Você sabe que tenho amigos no conselho. Uma palavra minha sobre sua instabilidade, seus problemas emocionais, sua incapacidade de lidar com a pressão. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que tive que uni-las. Ele havia ligado segundos depois de eu bloqueá-lo, o que significava que ele estava observando seu telefone, esperando minha resposta. Ele estava me monitorando em tempo real. Uma batida na minha porta. Enzo entrou sem esperar permissão. Ele te ligou, não uma pergunta. Como ele... Marco está monitorando a linha do escritório. Ele se aproximou da minha mesa. O que ele disse? Que ele tem amigos no conselho que ele dirá a eles que sou instável. Olhei para Enzo. Ele pode fazer isso? Ele pode tentar. A expressão de Enzo era glacial. Mas aqui está o que ele não sabe. Eu sou o dono do conselho. 3 membros me devem favores que não podem recusar. Os outros 4 não se moverão contra mim sem consenso. Ele se encostou na minha mesa. Graham Hale pode sussurrar o que quiser. Não vai dar em nada. O alívio me atingiu tão forte que quase desmaiei. Obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça-me quando ele estiver algemado. Enzo verificou o relógio. A reunião do conselho começa em 5 minutos. Preciso de você lá. Você consegue fazer isso? Levantei-me, alisei minha saia e encontrei seus olhos. Sim. Bom, ele se moveu em direção à porta, então pausou. E Isabela, da próxima vez que ele te contatar, linha de trabalho, celular, e-mail, pombo-correio, você me avisa imediatamente. Entendido. Entendido. Ele saiu. Peguei meu tablet e o segui. A reunião do conselho foi uma aula de guerra corporativa disfarçada de revisão financeira. 6 membros do conselho, Enzo na cabeceira da mesa, eu sentada à sua direita, tomando notas e observando a sala como eu tinha sido treinada para fazer, lendo a linguagem corporal, rastreando quem olhava para quem, percebendo quais perguntas eram genuínas e quais eram armadilhas. Declan Shaw, o membro do conselho que estava fazendo perguntas desconfortáveis, estava há 30 minutos em uma apresentação sobre avaliação de riscos para nossos contratos de segurança. Quando percebi, os números não batiam. Eu tinha revisado esses contratos no mês passado.
Os valores que ele estava citando estavam com 15% de diferença. Não um acidente, um teste. Inclinei-me para Enzo e sussurrei. Esses números estão errados. Ele está inflando a exposição ao risco. Enzo não reagiu, apenas assentiu uma vez. Declan, ele disse cortando o monólogo de Shaw, os valores que você está citando para o contrato de Newark. Onde você os obteve? Shaw piscou. O relatório trimestral. O relatório do segundo trimestre ou do terceiro trimestre? Segundo trimestre, eu acredito. Então seus números estão desatualizados. Enzo olhou para mim. Isabela, você pode puxar os números atuais? Eu já os tinha no meu tablet. O relatório do terceiro trimestre mostra uma exposição ao risco real de 8,3%, não os 12% que o Sr. Shaw citou. O contrato de Newark está superando as projeções. O rosto de Shaw ficou cuidadosamente neutro. Devo ter referenciado o documento errado. Deve ter. Enzo concordou. Seu tom era agradável. Seus olhos não. Isabela enviará os relatórios atualizados a todos esta tarde. Assim, todos estaremos trabalhando com os mesmos dados. Não foi sutil. Enzo acabara de mostrar a todo o conselho que eu era seus olhos e ouvidos e que eu pegava o que eles pensavam que poderiam passar despercebido. Shaw sabia disso também. O olhar que ele me deu era puro cálculo. Quando a reunião terminou, Enzo tocou meu cotovelo. Meu escritório agora. O escritório de Enzo era um luxo de canto, madeira escura, couro, um carrinho de bar que continha decantadores de cristal. Ele fechou a porta e virou-se para me encarar. Isso foi bem feito. Ele estava te testando, vendo se você pegaria a discrepância. Eu sei, mas você pegou o primeiro. Ele se moveu para o carrinho de bar, serviu 2 dedos de líquido âmbar em um copo. Shaw vai ser um problema. Ele tem feito perguntas, feito ligações. Ele acha que há algo na divisão de segurança que ele pode usar contra mim. Ah, Enzo sorriu. Nada que ele possa provar. Ele estendeu o copo. Beba. São 11 da manhã. Foi uma longa manhã. Justo. Peguei o copo, bebi um gole. Malte único, suave como seda. Shaw virá atrás de mim agora. Eu disse que ele sabe que estou protegendo você. Deixe-o tentar. Enzo serviu sua própria bebida. Você é intocável enquanto trabalhar para mim. Não é assim que a política corporativa funciona. É quando eu digo que é. Ele se inclinou em sua mesa perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de sua colônia. Algo escuro e caro que fez meu pulso pular. Você fez exatamente o que eu a contratei para fazer. Você viu a jogada antes que ela acontecesse. Isso é um valor que eu não posso substituir. O jeito que ele disse isso fez o calor se acumular no meu estômago. Estou apenas fazendo meu trabalho. Você está fazendo isso melhor do que qualquer outra pessoa poderia. Seu olhar segurou o meu. É por isso que você vai continuar fazendo isso. Reuniões do conselho, gerenciamento de crises, controle de narrativa. Você é minha parceira estratégica agora, não apenas minha funcionária. Parceira. A palavra parecia perigosa. E o que isso nos torna? Perguntei antes que pudesse me conter. A expressão de Enzo mudou. Algo faminto cintilou em seus olhos escuros. Aliados, ele disse calmamente. Por enquanto. O por enquanto pairou entre nós como uma promessa. Meu telefone zumbiu. Olhei para baixo. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você está bonita com essa blusa. Azul te cai bem. Meu sangue gelou. Enzo viu meu rosto. O quê? Eu mostrei a ele o texto. Sua mandíbula apertou. Ele está observando o prédio. Como isso é possível? Marco disse que o tiramos do seu apartamento. Graham é inteligente o suficiente para saber que você viria para o trabalho. Enzo pegou o telefone e digitou algo. Marco está verificando as câmeras agora. 30 segundos depois, Marco apareceu na porta. Cafeteria na esquina sudoeste do outro lado da rua.
Ele tem um assento na janela com uma visão clara do saguão. A expressão de Enzo ficou mortalmente calma. Mande 2 caras. Quero que ele saiba que o vemos, mas não o toque. Ainda não. Marco assentiu e saiu. Eu estava tremendo. Ele está escalando. Sim. Enzo colocou o copo na mesa e invadiu meu espaço. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. E nós também. Vivian está entrando com uma ordem de restrição esta tarde. Stalking, assédio, agressão. Temos o texto, as fotos médicas, os registros de vigilância de Marco. Não será suficiente, você mesmo disse. Ele tem advogados e conexões. É o primeiro movimento. A mão dele subiu, os dedos roçando minha mandíbula tão gentilmente que mal senti. Estamos jogando um jogo longo, Isabela. Cada texto que ele envia, cada ligação, cada vez que ele aparece onde você está, isso constrói o caso. Eventualmente ele escorregará. E quando o fizer, estaremos prontos. Eu deveria ter recuado, deveria tê-lo lembrado sobre os limites profissionais. Em vez disso, inclinei-me para o seu toque. E se ele não escorregar? E se ele for mais inteligente do que pensamos? Ele não é. O polegar de Enzo traçou minha maçã do rosto, tomando cuidado para evitar o hematoma. Ele é arrogante. Ele pensa que pode intimidar você até a submissão, porque sempre funcionou antes. Mas você não está mais sozinha, porque você não me deixará ser, porque você escolheu não ser. Sua voz baixou. Você aceitou minha ajuda. Você veio trabalhar hoje em vez de se esconder. Você pegou a jogada de Shaw naquela sala de reuniões. Você está lutando, Isabela. Eu só estou garantindo que você tem as armas para vencer. A intensidade em seus olhos me roubou o fôlego. Por quê? Eu sussurrei. Por que você se importa tanto? Por um longo momento ele não respondeu. Então, porque ver você trabalhar é a coisa mais fascinante que já vi. Porque você fala comigo como se eu fosse humana. Porque no momento em que recebi sua mensagem de texto ontem à noite, cada instinto que tenho disse que você era minha para proteger. A mão dele se afastou. E porque eu a quis desde a primeira reunião do conselho que você participou. Quando você me olhou nos olhos e me disse que meu plano de resposta às crises estava falho, a honestidade me atingiu como uma onda de choque. Enzo. Meu telefone tocou. Minha mãe. Enzo recuou imediatamente, dando-me espaço. Eu atendi. Mãe. Querida, sinto muito incomodá-la no trabalho. Ela parecia cansada. Mas a farmácia diz que há um problema com minha receita. Algo sobre a autorização do seguro. Você pode ligar para eles? Meu estômago afundou. Eu resolvo. Não se preocupe. Obrigada. Sei que você está ocupada. Está tudo bem, mãe. Eu te ligo de volta. Desliguei e fechei os olhos. Seguro, claro. A batalha contínua para manter seus medicamentos cobertos, para mantê-la saudável, para evitar que as contas nos afogassem. O que você precisa? Enzo perguntou calmamente. Nada. É apenas o seguro da minha mãe. Eles fazem isso a cada poucos meses. Negam a cobertura por alguma razão burocrática e eu tenho que passar horas ao telefone brigando com eles. Qual é a condição dela? Condição cardíaca crônica. Ela precisa de medicação diária. Abri os olhos. Está tudo bem. Eu resolvo isso durante o almoço. Enzo pegou o telefone e digitou algo. Qual é o nome do médico dela? Por quê? Porque você não tem tempo para passar 3 horas esperando na linha com uma seguradora. Eu conheço pessoas. Dê-me os detalhes e eu resolverei isso até o final do dia. Eu deveria ter recusado. Deveria ter insistido em lidar com os problemas da minha própria família. Mas eu estava tão cansada de lutar essa batalha sozinha. Dr. Harper Lane, NYU Langone. Eu recitei as informações da paciente da minha mãe, odiando-me por como era fácil deixá-lo ajudar. Enzo fez uma ligação, falou em tons baixos e firmes, encerrou em menos de 2 minutos. Feito, a autorização será processada esta tarde. Assim mesmo.
Assim mesmo, ele encontrou meus olhos. Você está sob minha proteção, Isabela. Isso se estende às pessoas que você ama. As palavras envolveram meu peito como uma morsa. Obrigada, eu consegui. Você não precisa me agradecer por cuidar do que é meu. Lá estava de novo. Aquela vantagem possessiva que deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, me fez sentir segura. A ordem de restrição foi entregue 48 horas depois que eu fugi do apartamento de Graham. Eu não estava lá para ver, mas Vivian me ligou com os detalhes. Um oficial de justiça encontrou Graham em seu escritório, entregou-lhe os papéis na frente de 3 colegas e foi embora enquanto Graham ficava ali com sua máscara cuidadosamente construída rachando. Ele ficou branco, Vivian disse, depois vermelho. Então ele perguntou ao oficial se ele sabia quem ele era. Eu podia imaginar perfeitamente. A indignação de Graham por ser envergonhado, controlado, por ser dito o que ele não podia fazer. O que acontece agora? Eu perguntei. Ele tem 24 horas para responder. O advogado dele vai lutar contra isso. Alegar que você está exagerando, que foi uma discussão mútua, que você está sendo vingativa. A voz dela era factual, mas temos as fotos médicas, os textos, os registros de vigilância de Marco. O juiz concederá uma ordem temporária. Graham tem que ficar a 200 pés de você, sem contato, sem exceções. 200 pés. Deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, parecia que eu acabara de cutucar um urso adormecido. Ele vai retaliar, eu disse calmamente. Sim, Vivian concordou. Ele vai. Então documentamos tudo. Cada violação, cada contato indireto, cada tentativa de intimidar. Construímos o caso tijolo por tijolo até que ele seja enterrado. Desliguei e olhei pela janela da casa segura de Enzo, meu lar temporário nos últimos 3 dias. A cidade se estendia abaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas normais, enquanto a minha havia se fraturado em antes e depois. Antes do punho de Graham, depois do "você é minha" para proteger de Enzo. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você realmente acha que um pedaço de papel vai me manter longe de você? Minhas mãos começaram a tremer. Outra mensagem de texto. Nós 2 sabemos que você vai voltar. Você sempre volta. Eu encaminhei ambos para Vivian e Enzo. A resposta de Enzo veio em 10 segundos. Ele acabou de violar a ordem de restrição. Tire print de tudo. Não responda. Graham queria que eu me envolvesse, discutisse, provasse que ainda estava pensando nele. Em vez disso, bloqueei o número. Uma semana depois, eu estava sentada em uma sala de conferências no grupo Montinari quando Maia bateu na porta. Isabela, o RH quer vê-la. Meu estômago caiu. Por quê? Eles não disseram, mas ela baixou a voz. Houve uma denúncia registrada anonimamente. Claro que houve. A diretora de RH, Patricia Heng, era uma mulher inteligente de 50 anos que construíra sua carreira na neutralidade. Ela gesticulou para que eu me sentasse, sua expressão cuidadosamente vazia. Isabela, preciso fazer algumas perguntas sobre seu desempenho e comportamento recentes. Que tipo de perguntas? Recebemos uma denúncia de um colega expressando preocupação com sua estabilidade emocional. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Alega que você tem sido errática, faltando a reuniões, mostrando sinais visíveis de angústia no trabalho. Abri a pasta. A denúncia estava digitada, não assinada, datada de 3 dias atrás. 3 dias atrás, logo depois que a ordem de restrição foi entregue. Isso é de Graham, eu disse categoricamente. A expressão de Patrícia não mudou. A denúncia é anônima, mas menciona que você recentemente encerrou um relacionamento e pode estar experimentando dificuldades emocionais. Eu encerrei o relacionamento porque meu namorado me agrediu. Mantive minha voz firme. Eu tenho uma ordem de restrição, documentação médica, relatórios policiais.
Eu entendo que este é um momento difícil. Você entende? Inclinei-me para a frente, porque parece que alguém está usando o RH como uma arma para me intimidar e você está deixando. A boca de Patrícia apertou. Levamos todas as denúncias a sério. Preciso perguntar, você tem faltado a reuniões? Colegas notaram mudanças em seu comportamento? Eu não faltei a uma única reunião. Eu tenho feito meu trabalho no mesmo nível que sempre fiz. Peguei meu telefone, abri meu calendário. Aqui, todas as reuniões das últimas 2 semanas, todas comparecidas, todas no horário. Ela olhou para a tela, fez uma anotação, e o hematoma em seu rosto do ataque que acabei de mencionar. Entendi. Ela fechou seu bloco de notas. Precisarei investigar mais a fundo. Enquanto isso, se você estiver passando por alguma dificuldade, temos recursos de assistência ao funcionário. Eu não sou quem precisa de assistência. Levantei-me. O homem que apresentou esta denúncia violou uma ordem de restrição ontem. Ele está me assediando através do seu escritório porque sabe que não pode me contatar diretamente. E se o departamento de RH do grupo Montinari for cúmplice desse assédio, falarei com nossa assessoria jurídica. Os olhos de Patrícia se estreitaram ligeiramente. Isso não será necessário. Vou investigar a fonte da denúncia. Faça isso. Saí antes que ela pudesse ver minhas mãos tremendo. Enzo estava em seu escritório quando entrei furiosamente. Ele levantou os olhos do laptop, olhou para meu rosto e se levantou. O que aconteceu? Graham apresentou uma denúncia no RH anonimamente. Alega que sou emocionalmente instável e errática no trabalho. Eu percorri o comprimento de seu escritório. Ele está tentando destruir minha credibilidade antes que eu possa destruir a dele. Patrícia disse que era anônimo. Como você sabe que é Graham? Porque foi apresentada há 3 dias, no mesmo dia em que a ordem de restrição foi entregue. Parei de andar. Ele está retaliando exatamente como Vivian disse que faria, mas ele é inteligente o suficiente para fazê-lo através de canais que parecem legítimos. Enzo se moveu ao redor de sua mesa, diminuindo a distância entre nós. Patrícia acreditou em você? Eu não sei. Talvez, mas não importa. O dano está feito. Agora há um rastro de papel sugerindo que sou instável. Se eu cometer um erro, perder um prazo, mostrar qualquer emoção, isso confirma a narrativa. Então não lhe dê a satisfação. Sua voz estava calma, firme. Faça seu trabalho impecavelmente. Documente tudo. Prove que você é a pessoa mais competente neste prédio. Eu já estou fazendo isso. Eu sei. Ele estendeu a mão, puxou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O toque foi breve, mas deliberado. É por isso que você vai vencer. Eu queria acreditar nele. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de Maia. Membros do conselho estão fazendo perguntas sobre você. Declan Shaw, especificamente, apenas para sua informação. Mostrei o texto a Enzo. Sua expressão ficou fria. Shaw, você acha que ele está envolvido? Eu acho que Shaw quer alavancagem sobre mim. E machucá-la é uma maneira fácil de conseguir isso. Enzo pegou o telefone. Eu lido com ele. Como? Lembrando-o de quem assina seus cheques de consultoria. Ele fez uma ligação, colocou no viva voz. Shaw atendeu no segundo toque. Enzo, a que devo o prazer? Eu entendo que você tem feito perguntas sobre Isabella Lauren. Uma pausa. Eu posso ter ouvido algumas preocupações do RHH, apenas fazendo minha devida diligência como membro do conselho. Sua devida diligência termina onde meus funcionários começam. A voz de Enzo era seda sobre aço. Isabella se reporta diretamente a mim. Se você tiver perguntas sobre seu desempenho, você as traz para mim. Não para o RH, não para outros membros do conselho, para mim. Estou apenas cuidando dos interesses da empresa. Então procure em outro lugar. A competência de Isabella não está em debate. E Declan, seu tom se endureceu. Se eu descobrir que você teve algo a ver com aquela denúncia do RH,
Seu contrato de consultoria termina imediatamente. Estamos claros? Outra pausa, mais longa desta vez. Cristalino. Enzo desligou. Eu o encarei. Você acabou de ameaçar um membro do conselho por mim. Acabei de proteger minha parceira estratégica. Ele encontrou meus olhos. Shaw está jogando. Eu também, mas eu jogo melhor. A possessividade em sua voz deveria ter me incomodado. Não incomodou. Naquela noite comecei a documentar tudo. Cada mensagem de texto de números desconhecidos, cada ligação desligada, cada vez que via um carro que parecia o de Graham, estacionado perto do escritório ou do prédio de Enzo. Criei uma planilha com datas e horas, locais e evidências, capturas de tela, fotos, notas sobre quem estava por perto. O padrão emergiu em 2 dias. Graham não estava apenas me assediando aleatoriamente. Ele era estratégico. Ele me contatava logo depois que eu saía do trabalho, logo depois das reuniões do conselho, logo depois que eu era vista com Enzo. Ele estava rastreando minha agenda, o que significava que alguém estava lhe fornecendo informações. Peguei novamente a denúncia do RH, estudei os detalhes, mencionava reuniões específicas, uma sessão de preparação do conselho há 2 semanas, uma ligação de cliente na quarta-feira passada, detalhes que não eram públicos. Alguém dentro do grupo Montinari estava dando informações a Graham. Fiz uma referência cruzada das reuniões mencionadas na denúncia com as listas de presença. 3 nomes apareceram em cada uma. Patrícia do RH, Declan Shaw. Meu estômago afundou. Maia, minha assistente. Não poderia ser Maia. Ela havia sido apenas solidária, prestativa, preocupada, mas ela tinha acesso ao meu calendário, às minhas reuniões, à minha agenda. Peguei seu arquivo de emprego, algo que nunca tinha pensado em verificar antes. Empregador anterior, Sterling & Cross, a empresa de Graham. Ela havia trabalhado lá por 2 anos antes de vir para o grupo Montinari 6 meses atrás, bem na época em que comecei a namorar Graham. Oh, Deus. Peguei meu telefone, liguei para Enzo, encontrei o vazamento. Enzo chegou à casa segura 20 minutos depois com Marco a reboque. Eu mostrei a eles tudo, o padrão, a linha do tempo, o histórico de emprego de Maia. Ela começou a trabalhar para você há 6 meses. Eu disse, no mesmo mês em que comecei a namorar Graham. Ela tem acesso a todo o meu calendário, meus e-mails, minhas anotações de reunião, tudo o que Graham tem usado contra mim. Marco já estava em seu laptop. Maya Hart, 26, emprego anterior na divisão administrativa da Sterling & Cross. Ele olhou para cima. Ela e Graham Hale participaram de um retiro da empresa nos Hamptons 18 meses atrás. Lá estava, a conexão. Como você quer lidar com isso? Enzo me perguntou. O que você quer dizer? Ela é sua assistente, sua decisão. Ele estava me dando a escolha, o poder. Pensei nisso. Pensei em confrontar Maia, demiti-la, fazer uma cena. Então pensei em Graham, em como ele a havia plantado para me observar, para alimentá-lo com informações, para ajudá-lo a manter o controle mesmo depois que eu o deixei. Nós não a demitimos, eu disse lentamente. Nós a usamos. Enzo sorriu, lento e perigoso. Continue falando. Graham pensa que tem uma linha interna. Ele pensa que sabe o que estou fazendo, onde estou, com quem estou. Então, alimentamos Maia com informações falsas. Deixamos que ela diga a Graham exatamente o que queremos que ele saiba. E quando ele agir com base nessa informação, disse Marco, nós o pegamos violando a ordem de restrição de uma forma que ele não pode explicar. Olhei para Enzo. Precisamos que ele cruze uma linha publicamente, inegavelmente. A gala, Enzo disse imediatamente. Daqui a 3 dias, grande evento de RP, 200 convidados, cobertura da mídia. Deixamos Maia mencionar acidentalmente que você estará lá sozinha.
Graham aparece, tenta confrontá-la na frente de testemunhas e câmeras. E temos segurança esperando. Marco acrescentou, polícia de prontidão, violação da ordem de restrição na frente de metade da elite empresarial de Nova York. Era arriscado. Significava usar-me como isca, mas também significava assumir o controle da narrativa em vez de esperar pelo próximo movimento de Graham. Vamos fazer isso, eu disse. O olhar de Enzo fixou-se no meu. Você tem certeza? Se isso der errado, não dará. Eu o interrompi, porque você estará lá, Marco estará lá, e eu não aguento mais ter medo dele. Algo mudou na expressão de Enzo. Orgulho, talvez, ou fome. Então vamos planejar perfeitamente, ele disse calmamente. Cada detalhe, cada contingência. Damos a Graham corda suficiente para se enforcar. As próximas 48 horas foram uma performance cuidadosamente coreografada. Eu fiz meu papel perfeitamente. Negócios como de costume, educada com Maia, focada no trabalho. E exatamente no momento certo, quando Maia estava ao alcance da voz, tive uma conversa telefônica com Vivian sobre a gala. Eu sei que Enzo ofereceu segurança. Eu disse alto o suficiente para ser ouvida. Mas não posso aparecer em um evento de cliente com guarda-costas. Parece paranoico. Ficarei bem por 2 horas. Desliguei. Peguei Maia me observando. Ela tinha ouvido, o que significava que Graham saberia dentro de 1 hora. Naquela noite, Enzo veio à casa segura com um saco de roupas. Para a gala, ele disse, pendurando-o na porta do armário. Eu o abri. Um vestido longo de seda esmeralda profunda, simples, elegante e devastador. Isabela, você vai entrar naquela sala e mostrar a todos ali que você não está quebrada, não está assustada, não está se escondendo. Seus olhos encontraram os meus. Você vai estar deslumbrante e Graham vai ver exatamente o que ele perdeu. Eu deveria ter argumentado. Deveria ter dito que era demais, muito caro, um presente muito íntimo. Em vez disso, sussurrei. Obrigada. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu sentisse o calor irradiando dele. Preciso que você entenda uma coisa, Isabela. Sua voz era baixa, rouca. Quando Graham aparecer amanhã à noite e ele aparecerá, eu vou querer quebrar cada osso em seu corpo por olhar para você, por pensar que ele tem qualquer direito de estar na mesma sala que você. Minha respiração engasgou. Mas eu não vou, ele continuou, porque não é isso que você precisa. Você precisa que ele seja destruído da maneira certa, legalmente, publicamente, tão completamente, que ele nunca mais toque outra mulher da maneira que ele te tocou, Enzo. Então eu vou ficar ali e vê-lo violar essa ordem de restrição. Vou deixá-lo se incriminar e então vou garantir que ele passe a noite em uma cela pensando em todas as maneiras como sua vida acabou de terminar. Ele levantou a mão, os dedos roçando minha bochecha. Mas o tempo todo, a cada segundo, vou estar pensando nisso. Sobre o quê? Sobre o fato de você ser minha. Seu polegar traçou meu lábio inferior. E ele nunca a mereceu. O ar entre nós estava elétrico, perigoso. Eu deveria ter recuado. Em vez disso, aproximei-me. Eu não sou sua, Enzo. Ainda não, ele concordou. Seus olhos caíram para minha boca. Mas você será. Não foi uma pergunta. Foi uma promessa. E me ajude. Eu queria que fosse verdade. A gala foi realizada no Manhattan Club, um local privado com vista para o Central Park. 200 convidados em vestidos de grife e ternos sob medida. Champanhe fluindo, um quarteto de cordas tocando no canto. Eu já tinha ido a dezenas de eventos como este. Sorri, trabalhei, fiz o grupo Montinari parecer bom. Esta noite parecia diferente. Esta noite eu era a armadilha. Eu usava o vestido esmeralda que Enzo me dera. Meu cabelo estava preso, mostrando a linha do meu pescoço e ombros. O hematoma na minha bochecha havia desaparecido o suficiente para ser coberto com maquiagem.
Eu parecia eu mesma novamente, equilibrada, profissional, inquebrável. Quando entrei no salão de baile, as conversas pararam, as cabeças se viraram. Senti-me exposta de uma forma que não tinha nada a ver com o vestido. Enzo estava do outro lado da sala conversando com um grupo de investidores. No momento em que apareci, seu olhar encontrou o meu. Fixou, segurou, os investidores continuaram conversando. Ele não estava mais ouvindo. Uma mulher ao meu lado, uma das esposas do conselho, inclinou-se com um sorriso conhecedor. Esse é um olhar e tanto que ele está te dando. Nós trabalhamos juntos, eu disse automaticamente. Querida, esse não é um olhar de trabalho. Ela sorveu seu champanhe. Esse é um olhar de minha. E a julgar pelo vestido, eu diria que o sentimento é mútuo. O calor subiu pelo meu pescoço, porque ela estava certa. O vestido era uma reivindicação, a reivindicação dele, e eu o havia usado de bom grado. Os olhos de Enzo não me deixaram, mesmo enquanto ele assentia para algo que um investidor disse, mesmo enquanto ele apertava as mãos e sorria, aquele sorriso controlado. Ele estava rastreando cada movimento meu, predador observando seu território, e eu nunca me senti tão segura ou tão perigosa. Marco estava posicionado perto da entrada. Mais dois seguranças que eu reconheci estavam espalhados pela multidão em uniformes de garçom. Estávamos prontos. Eu sobrevivi a 90 minutos de conversa fiada e conversa estratégica. A crise de RP do Grupo Montinari estava contida. O conselho havia recuado. A mídia havia passado para outros escândalos. Eu havia feito meu trabalho bem. Então eu senti a mudança na energia da sala. Eu me virei. Graham estava na entrada, varrendo a multidão. Ele usava um smoking, parecia em todos os aspectos o filantropo menino de ouro. Bonito, respeitável, perigoso. Seus olhos me encontraram. Eu o observei fazer o cálculo. Vi o momento em que ele decidiu que a ordem de restrição não importava, que ele poderia se safar conversando, que eu recuaria se ele apenas pressionasse o suficiente. Ele começou a caminhar em minha direção. Marco se moveu imediatamente, telefone no ouvido, ligando para a polícia que tínhamos de prontidão. Eu não corri, não vacilei. Mantive minha posição e observei Graham diminuir a distância. Ele parou a 5 pés de distância, perto o suficiente para violar a ordem de restrição, longe o suficiente para alegar que foi acidental. Isabela, sua voz era suave, gentil, a máscara firmemente no lugar. Precisamos conversar. Não precisamos. Minha voz ecoou pelo espaço subitamente silencioso ao nosso redor. As pessoas estavam observando. Você está violando uma ordem de restrição. Você precisa ir embora. Eu só quero 5 minutos. Não. Sua expressão endureceu. Não faça isso, não faça uma cena. Você está se envergonhando. Estou me protegendo. Eu não me movi. Não recuei. O que é algo que eu deveria ter feito meses atrás. Isabela, ele estendeu a mão para meu braço. Eu recuei. Enzo apareceu entre nós como uma sombra se materializando. Em um momento, a mão de Graham estava estendendo-se para mim. No seguinte, os dedos de Enzo estavam enrolados no pulso de Graham, impedindo-o no meio do movimento. Toque nela, Enzo disse calmamente, e você perderá a mão. Graham tentou se afastar. O aperto de Enzo se intensificou. Você está cometendo um erro, disse Graham. Sua voz ainda estava calma, mas eu vi a raiva crescendo em seus olhos. Eu não sei o que ela te disse, mas ela me disse que você socou o rosto dela, que você a perseguiu, que você violou uma ordem de restrição aparecendo aqui esta noite. A voz de Enzo era conversacional, agradável, aterrorizante. E agora você está fazendo isso na frente de 200 testemunhas e 3 câmeras. O rosto de Graham ficou branco. Marco apareceu com 2 policiais uniformizados. Graham Hale, um deles perguntou. Sim, mas houve um mal-entendido. Você está preso por violar uma ordem de proteção. Você tem o direito de permanecer em silêncio.
Eu os observei algemá-lo. Observei a máscara finalmente se estilhaçar quando Graham percebeu o que tinha acabado de acontecer. Observei-o olhar para mim com puro ódio enquanto o levavam, e não senti nada além de alívio. A mão de Enzo tocou a parte inferior das minhas costas. Tudo bem? Eu assenti. Depois balancei a cabeça, depois ri, um som agudo, ligeiramente descontrolado. Estou bem, consegui dizer. Deus, estou realmente bem. Você está mais do que bem. A mão dele deslizou pela minha cintura, possessiva e estabilizadora. Você foi perfeita. A sala zumbia. Sussurros, olhares, perguntas. Preciso sair daqui, eu sussurrei. Então vamos. Enzo me conduziu para fora por uma entrada lateral, contornando a multidão. Marco já havia trazido o carro. Não falamos durante a viagem de volta à casa segura. Minha adrenalina estava caindo, deixando-me trêmula e exausta e estranhamente eufórica. Graham estava sob custódia, pego em flagrante, violando a ordem de restrição. Preso na frente de todos que já haviam acreditado em seu ato de menino de ouro. Havíamos vencido. Quando chegamos à casa segura, Enzo me acompanhou até a porta. Eu esperava que ele fosse embora para me deixar processar tudo sozinho. Em vez disso, ele me seguiu para dentro. Você deveria comemorar, ele disse calmamente. Você acabou de derrubar um homem que se achava intocável. Nós o derrubamos. Tirei meus saltos, meus pés doendo. Eu não teria conseguido sem você. Você poderia ter. Ele se aproximou. Mas fico feliz que você não tenha precisado. O ar entre nós mudou, carregado com algo que vinha se acumulando há 2 semanas. Desde o momento em que eu acidentalmente enviei uma mensagem de texto pedindo ajuda. Desde que ele me chamou de minha garota. Desde que ele tocou meu rosto e prometeu me manter segura. Enzo, você sabe o que foi preciso para não quebrar o pulso dele esta noite? Sua voz era rouca, crua. Ficar ali, observando-o estender a mão para você, sabendo que ele a havia machucado, sabendo que ele pensava que ainda tinha o direito de tocá-la. Mas você não o fez. Você deixou a lei resolver porque era isso que você precisava. Ele invadiu meu espaço perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Mas o que eu precisava era fazê-lo entender que você não é mais dele, que você nunca mais será. Eu não sou dele. Eu concordei. Meu coração batia forte. Mas eu também não sou sua. Ainda não. A mão dele subiu, acariciando meu rosto da mesma forma que havia feito 1 dúzia de vezes antes. Gentil, reverente. Mas, Isabela, eu quero que você seja. A honestidade em sua voz abriu algo em meu peito. Esta é uma má ideia, eu sussurrei. Você é meu chefe. Eu trabalho para você. Isso ultrapassa todas as linhas. Eu sei. E você é perigoso. Seu mundo é perigoso. Eu acabei de sair de uma situação ruim. Eu não sou ele. O polegar de Enzo roçou me amassando o rosto. Eu nunca serei ele. Eu nunca a machucarei, nunca a controlarei, nunca tirarei suas escolhas. Mas não fingirei que não a quero. Não fingirei que não a quis desde o momento em que você entrou em meu escritório e me disse que meus protocolos de segurança estavam falhos. Isso foi há 6 meses. Eu sei. Seus olhos procuraram os meus. Eu tenho sido paciente, Isabela. Eu tenho sido cuidadoso. Mas vendo você esta noite, tão forte, tão corajosa, tão completamente no controle, eu não consigo mais ser paciente. Eu deveria ter recuado, deveria tê-lo lembrado sobre limites, sobre profissionalismo, sobre todas as razões pelas quais isso era complicado. Em vez disso, encurtei a distância entre nós e o beijei. Sua resposta foi imediata. Seu braço envolveu minha cintura, puxando-me para junto dele. Sua outra mão deslizou para meu cabelo. O beijo foi faminto, desesperado, inevitável, como se ambos tivéssemos nos contido por meses. E finalmente soltamos.
Eu havia beijado Graham 1000 vezes, mas isso era diferente. Isso era escolher alguém que me via, que me respeitava, que me observara lutar e nunca uma vez tentara lutar por mim. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, Enzo encostou a testa na minha. Diga-me que é isso que você quer, ele disse asperamente. Não porque eu a protegi, não porque você é grata, mas porque você me quer da mesma forma que eu a quero. Encontrei seus olhos, escuros, intensos, completamente focados em mim. Eu te quero, eu disse. Céus, me ajudem, eu te quero tanto que me assusta. Não tenha medo. A mão dele apertou meu cabelo. Eu te tenho. Eu sempre te tenho. Então ele me beijou novamente, mais lentamente desta vez, mais profundamente. Uma promessa e uma reivindicação e uma pergunta tudo de uma vez. E eu o beijei de volta, escolhendo-o de olhos abertos e sem arrependimentos, porque isso não era resgate. Isso era parceria. E eu estava farta de estar sozinha. Meu telefone zumbiu contra a clutch que deixei cair na mesa de entrada. Eu o ignorei. Ele zumbiu novamente, insistente. Enzo recuou ligeiramente, sua respiração ainda irregular. Atenda! Peguei o telefone e vi o nome de Vivian. Alô, Isabela. A voz dela estava tensa. Profissional. Graham pagou a fiança. O juiz a fixou em 50 mil. O advogado dele a pagou há 20 minutos. Meu sangue gelou. O quê? Ele está solto. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. O advogado dele já está alegando armadilha, que você orquestrou o confronto na gala para incriminá-lo. Uma pausa. E tem mais. Ele entrou com uma contra-ação. Difamação, infligir intencionalmente sofrimento emocional e processo malicioso. Eu me afastei de Enzo, mostrei a ele a tela, embora ele não pudesse ler o texto. Sua expressão escureceu. Ele não terminou. Nem eu disse ao telefone, mas minhas mãos tremiam. Havíamos vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A contração de Graham caiu em minha mesa 3 dias depois que ele pagou a fiança. Vivian me explicou tudo enquanto tomávamos café no escritório de Enzo. Difamação, infligir intencionalmente sofrimento emocional, processo malicioso. Ele estava alegando que eu havia orquestrado todo o confronto na gala para destruir sua reputação e carreira. Ele está alegando armadilha, Vivian disse, deslizando os documentos pela mesa de Enzo. Que você o incitou deliberadamente a violar a ordem de restrição, usando informações internas sobre seus arranjos de segurança. Nós o incitamos, eu disse categoricamente. Usando um vazamento em sua própria organização que ele plantou. A expressão de Vivian era perspicaz. Isso não é armadilha. Isso é pegar um perseguidor em flagrante. Mas o advogado dele é bom. Ele vai argumentar que você manipulou a situação, que a prisão foi teatral, que você está usando o sistema legal como arma para se vingar. Ele pode vencer? Se não pudermos provar que ele já estava planejando violar a ordem, talvez. Ela olhou entre mim e Enzo. A audiência é em 10 dias. Precisamos mostrar um padrão de assédio que antecede o incidente da gala. Precisamos provar que suas ações não foram reativas, elas foram predatórias. Enzo recostou-se em sua cadeira. O que você precisa? Mais evidências, comunicações, registros financeiros mostrando que ele pagou Maia para espionar Isabela. Qualquer coisa que demonstre premeditação. Pensei em Maia ainda sentada em sua mesa do lado de fora do meu escritório, ainda alimentando informações para Graham, ainda fingindo estar do meu lado. Tenho uma ideia, eu disse lentamente, mas isso exige manter Maia no lugar por mais alguns dias. 4 dias antes da audiência, Marco veio até mim com algo inesperado. Registros financeiros da minha assistente, ele disse, jogando uma pasta na minha mesa. Pagamentos de uma LLC chamada Hale Consulting Services. $1.500 depositados mensalmente nos últimos 6 meses. Abri a pasta, extratos bancários, registros de folha de pagamento, um rastro de papel.
Graham estava pagando a ela, eu disse. Melhora. Marco pegou outro documento. A Hale Consulting Services é de propriedade de 50% de Graham Hale. Os outros 50%, ele pausou. Declan Shaw. Meu sangue gelou. Shaw e Graham são parceiros de negócios, parceiros silenciosos. A LLC foi criada há 18 meses. Fornece consultoria estratégica para organizações sem fins lucrativos e empresas de médio porte. Legítima na superfície, mas olhe a lista de clientes. Eu escaneei os nomes. 3 eram contratados do grupo Montinari. 2 eram empresas concorrentes por assentos no conselho. Shaw tem usado a empresa de Graham para coletar informações. Eu disse lentamente. Sobre Enzo, sobre a empresa, sobre mim. E Graham tem usado o acesso de Shaw ao conselho para miná-la por dentro. A expressão de Marco era sombria. A denúncia de RH, as perguntas sobre sua estabilidade. Shaw alimentou esses pontos de discussão para Patrícia. Isso não era apenas sobre Graham me querer de volta. Isso era um ataque coordenado à empresa de Enzo comigo como dano colateral. Enzo sabe? Eu perguntei. Acabei de enviar os arquivos para ele. Meu telefone zumbiu. Enzo, meu escritório agora. Enzo estava parado em sua janela quando entrei. Marco atrás de mim. Sua postura era controlada, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Shaw, ele disse calmamente. Eu tolerei suas perguntas, sua postura. Eu pensei que ele era apenas ambicioso. Ele se virou para me encarar. Eu não sabia que ele estava trabalhando ativamente para destruir o que eu construí. Ele estava usando Graham para chegar até você, eu disse, e me usando como a cunha. O que significa que a contraação não é apenas a vingança de Graham, é a jogada de Shaw. Enzo se moveu para sua mesa, abriu algo em seu laptop. Se Graham vencer a contraação, isso danifica sua credibilidade. Se sua credibilidade for danificada, a denúncia de RH ganha força. Se o RH encontrar motivos para demiti-la, eu perco minha parceira estratégica. E Shaw obtém alavancagem para pressionar por uma auditoria completa de nossos contratos de segurança. Uma auditoria que você não pode pagar, eu disse. Uma auditoria que exporia relacionamentos que eu passei anos mantendo em silêncio. Seus olhos encontraram os meus. Shaw sabe exatamente o que está fazendo. Pensei nisso, no padrão, na precisão. Então pensei no que Vivian havia dito. Precisamos provar que suas ações não foram reativas, elas foram predatórias. Precisamos das comunicações entre Shaw e Graham, eu disse. E-mails, textos, chamadas, provas de que coordenaram a denúncia de RH e a contração. Se pudermos mostrar que foi um ataque planejado, não apenas a reação emocional de Graham, destruímos a defesa de armadilha. Shaw é inteligente demais para deixar essa trilha, disse Marco. Talvez. Peguei meu laptop, abri novamente o arquivo de emprego de Maia. Mas Maia não é. Naveguei até seus registros de acesso ao e-mail da empresa. Como assistente, ela tinha acesso ao sistema de agendamento de Declan Shaw para coordenar as reuniões do conselho, o que significava que ela podia ver seu calendário, suas anotações de reunião, seus contatos. Abri o calendário de Shaw de 6 meses atrás, a semana em que Maia começou a trabalhar no grupo Montinari. Lá, uma reunião rotulada Sessão de Estratégia HHCS com 2 participantes, D. Shaw e G. Hale. Cruzei a data com a mensagem de texto de Graham para mim. No dia seguinte àquela reunião, Graham havia sugerido que eu me candidatasse ao cargo de estrategista sênior no Grupo Montinari, uma posição que eu nem sabia que estava aberta. Ele não apenas plantou Maia para me observar, eu disse lentamente. Ele ajudou a me conseguir o emprego para que eu estivesse perto de Enzo, para que Shaw pudesse me usar como alavancagem mais tarde. A expressão de Enzo ficou mortalmente calma. Há quanto tempo isso acontece? Continuei cavando, reunião após reunião. Estratégia HHCS todos os meses por 18 meses, sempre com Shaw e Graham. Então encontrei.
Uma cadeia de e-mails na pasta de rascunhos de Maia. Uma folha iniciada, mas nunca enviada. Uma mensagem para Graham com um anexo. Notas de reunião de uma sessão do conselho 3 meses atrás, onde Shaw havia pedido privadamente a Patricia para ficar de olho no estado emocional de Isabella Lauron, dadas suas dificuldades de relacionamento. 3 meses atrás, antes do ataque, antes da ordem de restrição, antes de tudo isso ter explodido publicamente, eles estavam planejando isso desde o início. Isso é premeditação, Vivian disse quando eu a liguei. Isso é conspiração. É exatamente o que precisamos. A audiência foi marcada para sexta-feira de manhã. Câmaras do juiz Graham, seu advogado, Vivian, eu e um repórter judicial. Na noite anterior, Enzo veio à casa segura. Há algo que você precisa saber, ele disse. Larguei os arquivos que eu estava revisando. O quê? Shaw está me oferecendo um acordo. Ele se sentou à minha frente, sua expressão ilegível. Ele renunciará ao conselho discretamente, sem auditoria, sem perguntas, sem exposição dos contratos de segurança. Em troca do quê? Em troca de eu ficar de fora da sua audiência amanhã, sem testemunho, sem evidências de marco, sem recursos corporativos apoiando seu caso. Seus olhos seguraram os meus. Ele está apostando que, sem o apoio do grupo Montinari, você aceitará um acordo, retirará as acusações, irá embora. Meu estômago caiu. E se você recusar, ele aciona a auditoria. Ele vaza informações para a imprensa sobre nossos contratos sindicais, nossos relacionamentos políticos, nosso trabalho de segurança privada. Ele transforma o grupo Montinari em um passivo que os investidores não tocarão. Enzo inclinou-se para a frente. Eu perco negócios no valor de 50 milhões de dólares, talvez mais. Quanto tempo você tem para decidir? Eu já decidi. Sua voz era calma, certa. Eu disse a ele não. Eu o encarei. Enzo, você disse que precisava vencer isso da maneira certa. Legalmente, publicamente, tão completamente que Graham nunca mais toque outra mulher. Ele estendeu a mão, pegou a minha. Eu não vou deixar Shaw tirar isso de você, nem por 50 milhões, nem por nada. Mas sua empresa é forte o suficiente para sobreviver a uma auditoria. Será doloroso? Sim. Perderei negócios? Provavelmente. Alguns relacionamentos que eu preferiria manter em segredo serão expostos? Ele sorriu sombriamente. Definitivamente. Mas eu vou reconstruir. Eu sempre faço. Por quê? Eu sussurrei. Por que você arriscaria tudo por isso? Porque você não é mais minha funcionária, Isabella. Você não é minha parceira estratégica. Você não é alguém que estou protegendo porque é útil. Sua mão apertou a minha. Você é a mulher por quem estou apaixonado. E eu não sacrifico as pessoas que amo por lucro. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você me ama, eu repeti. Eu te amo. Ele disse isso como se fosse simples, como se fosse inevitável. Então, amanhã você vai para essa audiência com todos os recursos que tenho. E Shaw pode fazer o seu pior. Eu o beijei com força e desespero, e gratidão e terror e completamente certeza. Eu te amo também, eu disse contra sua boca. E vamos vencer. A audiência durou 90 minutos. O advogado de Graham foi o primeiro. Pintou-me como vingativa, manipuladora, uma mulher desprezada que orquestrou uma elaborada armação para destruir a reputação de um homem inocente. Então Vivian apresentou nossas evidências, as fotos médicas, os textos, as violações da ordem de restrição, os registros de vigilância de Marco mostrando Graham fora do meu prédio, fora do meu escritório, me seguindo por semanas. Então a prova cabal, a cadeia de e-mails provando que Shaw e Graham estavam coordenando há meses os pagamentos a Maia, o plano premeditado para minar minha credibilidade. O advogado de Graham tentou objetar, tentou alegar que as evidências foram obtidas ilegalmente. A Sra. Hart tinha acesso autorizado ao calendário do Sr. Shaw,
como parte de suas funções administrativas. Vivian disse calmamente. E as anotações de reunião do Sr. Shaw estavam armazenadas em servidores da empresa, aos quais a Sra. Lauren, como executiva sênior, tinha acesso legítimo para revisar. A juíza revisou os documentos, olhou para Graham, olhou para seu advogado. Sr. Hale, estou negando sua contração em sua totalidade. As evidências mostram um claro padrão de assédio, perseguição e intimidação que antecede o incidente da gala em meses. Sua alegação de armadilha é sem mérito. Ela se virou para mim. Sra. Lauren, estou concedendo uma ordem de restrição permanente. O Sr. Hale está proibido de contatá-la ou de se aproximar a menos de 500 pés de você pelos próximos 5 anos. A violação resultará em prisão imediata. Ela olhou de volta para Graham. Além disso, estou encaminhando este assunto ao escritório do promotor distrital para possíveis acusações criminais relacionadas à agressão, perseguição e conspiração para cometer assédio. A sessão é encerrada. O rosto de Graham ficou branco. Eu me levantei. Vivian apertou minha mão. Havíamos vencido. Não apenas a audiência, tudo. 2 semanas depois, eu estava no escritório de Enzo com vista para a cidade. Shaw havia renunciado. A auditoria estava acontecendo, mas discretamente. Enzo havia negociado com o conselho uma revisão interna em vez de uma investigação pública. Alguns negócios haviam fracassado. Outros haviam se mantido. O grupo Montinari sobreviveria. Sempre sobreviveria. Graham enfrentava 3 acusações criminais. Seu advogado estava negociando um acordo judicial. Sua reputação estava destruída. Sterling & Cross havia encerrado seu contrato de consultoria. Maya havia sido demitida no dia seguinte à audiência e eu tinha uma decisão a tomar. Estou lhe oferecendo um cargo permanente, Enzo disse. Ele me entregou um contrato, diretor de estratégia. Você supervisionaria RP, gerenciamento de riscos e inteligência corporativa. Você se reportaria apenas a mim. Você teria participação acionária, um assento à mesa. Olhei para o contrato, o título, o salário que fazia minha antiga posição parecer um estágio. Isso é uma verdadeira parceria, eu disse lentamente. É o que você sempre mereceu. Ele se aproximou. Não estou oferecendo isso porque estamos juntos. Estou oferecendo porque você é a melhor mente estratégica com quem já trabalhei. Porque você vê padrões que ninguém mais vê. Porque você é implacável quando precisa ser e com princípios quando importa. E se não der certo pessoalmente, então ainda somos parceiros profissionalmente. Não misturo negócios com emoção. Este cargo é seu porque você o conquistou. Seus olhos seguraram os meus. Mas para o registro, não acho que não vamos dar certo. Eu assinei o contrato. Então o beijei profunda e faminta e cheia de promessa. Me leve para casa. Eu sussurrei. Para qual casa? Ele sorriu contra minha boca. A casa segura, seu apartamento, minha cobertura, onde quer que possamos ficar sozinhos. Escolhemos a cobertura dele. A viagem de elevador foi uma tortura. As mãos dele na minha cintura, minhas costas contra a parede, a boca dele na minha garganta, me fazendo esquecer como respirar. Quando finalmente chegamos à porta dele, ele recuou o suficiente para encontrar meus olhos. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Ele me carregou para dentro. A porta se fechou atrás de nós. Tudo o que aconteceu a seguir foi calor e fome, e a lenta e deliberada posse de alguém que esperou meses para me ter exatamente assim. Disposta, querendo, escolhendo-o de olhos abertos. As roupas desapareceram. As mãos dele aprenderam cada centímetro da minha pele. Eu aprendi o som que ele fazia quando eu o tocava. Certo. O jeito que seu controle se desfazia quando eu sussurrava o nome dele.
Nós nos movemos juntos como se tivéssemos planejado isso tão cuidadosamente quanto todas as outras estratégias, sabendo exatamente onde empurrar, onde ceder, quando exigir e quando se render. Quando acabou, deitamos emaranhados em seus lençóis, ofegantes e satisfeitos e completamente desfeitos. Eu te amo, ele disse calmamente, e nunca mais vou te deixar ir. Bom, eu tracei a linha de sua mandíbula, senti-o sorrir sob meu toque. Porque eu não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez em anos me senti vista. Não como assistente de alguém, não como vítima de alguém, não como posse de alguém, mas como parceira de alguém, igual a alguém, escolha de alguém, e nunca me senti tão poderosa. Obrigado por ouvir até o fim. Se você gostou desta história, por favor, assine para não perder a próxima história de amor da máfia. E diga-me nos comentários de onde você está ouvindo. Obrigado por deixar minhas histórias fazerem companhia a você. Isso realmente significa mais do que